Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de função quadrática é o seguinte: resolva em R as inequações. No item A, x multiplica x menos 3 maior ou igual a zero. Então vamos fazer a multiplicação de x vezes x ao quadrado, e x vezes menos 3x maior ou igual a zero. Agora, o passo seguinte é determinar as raízes da equação. Então vamos fazer uma equação: x ao quadrado menos 3x igual a zero. Colocando x em evidência, vou ter x multiplicado por x menos 3, fecha parênteses, igual a zero. Então a primeira raiz já é x igual a zero, já consigo determinar, e outra raiz iguala a equação, a expressão dentro do parênteses a zero. Então x menos 3 igual a zero, a outra raiz x é igual a 3. Então eu tenho raiz 0 e raiz 3. Vamos agora fazer a inequação. Marcar as raízes 0 e 3. Verificar agora o coeficiente A. O coeficiente A é positivo, concavidade da parábola virada para cima. Agora vamos marcar o sinal da função. O sinal da função são os valores de y. Então y será positivo quando x menor que 0 ou quando x maior que 3. Ele será negativo no intervalo entre 0 e 3. Portanto, verificando aqui o sinal da desigualdade, a equação deseja os valores positivos, ou seja, o que me interessa são valores de x menores que 0 e maiores que 3. Portanto, conjunto solução, x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 3. O item B, vamos acertar a inequação x ao quadrado menos 16 menor que 0. Vamos determinar as raízes, fazendo uma equação. X ao quadrado igual a 16, x é igual a raiz quadrada de 16, x igual a 4 ou x igual a menos 4. Já temos as duas raízes, vamos fazer a representação da inequação. Marcar as duas raízes, menos 4 e 4. Verificar o coeficiente A. O coeficiente A é positivo, ou seja, concavidade da parábola virada para cima. Agora o sinal da função, que são os valores de y. Y será positivo quando x for menor que menos 4 ou quando x for maior que 4. O intervalo entre menos 4 e 4, y será negativo. Portanto, verificando aqui o sinal da desigualdade, nos interessa os valores negativos, ou seja, menor que 0. Portanto, o conjunto solução é o seguinte: x pertencente aos reais, tal que menos 4 menor que x e x menor que 4. No item C temos 9x ao quadrado maior ou igual a 3x. Acertando a inequação, 9x ao quadrado menos 3x maior ou igual a 0. Colocamos 3x em evidência, então vai ficar 3x, abre parênteses, 3x menos 1 maior ou igual a 0. Nesse caso aqui, a primeira raiz, x é igual a 0. A outra raiz, igualamos o valor dentro do parênteses a 0. 3x menos 1 é igual a 0. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Então temos as duas raízes. Vamos agora analisar a inequação. Vamos marcar as raízes. Como eu tenho um sinal de igualdade aqui, eu vou colocar a raiz preenchida, então vai ser um intervalo fechado. Então aqui será 0 e 1/3. Verifico o coeficiente A. O coeficiente A é positivo, ou seja, concavidade da parábola virada para cima. Agora o sinal da função positivo quando x menor que 0 e positivo também quando x maior que 1/3. Será negativo no intervalo entre 0 e 1/3. Verificando agora o sinal da desigualdade, ele deseja valores positivos, ou seja, maior ou igual a 0. Então o que nos interessa são os intervalos de x maior que 1/3 e x menor que 0. Portanto, conjunto solução, x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 1/3. O item D, vamos acertar a inequação, menos 4x ao quadrado menos 9 menor que 0. Vamos determinar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, b quadrado menos 4ac. O valor de b é 0, menos 4 multiplica coeficiente A, que é menos 4, coeficiente C, que é menos 9. Então eu vou ter como resultado 0 ao quadrado é 0, e aqui menos 4 vezes menos 4 vezes menos 9, menos 144.
Então, o discriminante será menos 144, ou seja, não há raiz real, não haverá raiz real. Vamos analisar agora a inequação. Como não há raiz real, o gráfico, a parábola, estará acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Como a concavidade da parábola é virada para baixo, ela estará abaixo do eixo x. Então, os valores do sinal da função serão negativos para todos os valores de x. Vamos verificar a desigualdade. O sinal da desigualdade nos interessa os sinais negativos, portanto, o conjunto de solução são todos os números reais, conjunto dos números reais. No item E, nós temos aqui o expoente 2 e um radical. Então, o primeiro passo é simplificar os dois. Posso simplificar o radical com o expoente 2, vai restar 3. Então, 3 maior que x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 3 maior que 0. Vamos verificar agora as raízes da equação. Menos x ao quadrado mais 3 é igual a 0. Vamos determinar as raízes. Então, as raízes será x ao quadrado igual a 3. X será igual a raiz quadrada de 3 ou menos raiz quadrada de 3. Vamos fazer agora a representação da inequação. X, posicionando as raízes. Então, menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Verificamos o coeficiente A. O coeficiente A é negativo, com a cavidade da parábola virada para baixo. Agora, os sinais da função. O sinal da função será negativo quando x menor que menos raiz quadrada de 3 ou quando x maior que raiz quadrada de 3. O sinal da função será positivo no intervalo entre menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Verificando a desigualdade, nos interessa valores positivos. Portanto, o conjunto de solução será o seguinte: o intervalo entre menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Então, x pertencente aos reais, tal que menos raiz quadrada de 3, menor que x, menor que raiz quadrada de 3. Agora, o item F, vamos fazer a multiplicação de x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, mais 3x menor que x vezes 2, 2x, e x vezes menos x ao quadrado. Agora, agrupando os termos semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado mais 3x menos 2x menor que 0. 2x ao quadrado mais x menor que 0. Vamos determinar as raízes. X ao quadrado mais x é igual a 0. Colocamos x em evidência. Então, x multiplica 2x mais 1. Como x está em evidência, se eu colocar x igual a 0, já vou determinar a raiz. Então, a primeira raiz é x igual a 0. A segunda raiz é a expressão dentro do parênteses, é igual a 0. 2x mais 1 é igual a 0. 2x é igual a menos 1, x é igual a menos meio. Então, já tenho as duas raízes. Vamos verificar agora a inequação. O primeiro valor da raiz é menos meio e a outra raiz é 0. Verificamos o sinal do coeficiente A, positivo, com a cavidade da parábola virada para cima. Agora, o sinal da função. O sinal da função positivo, quando x menor que menos meio, ou quando x maior que 0. No intervalo menos meio e 0, o sinal da função será negativo. Verificando a desigualdade, nos interessa os valores menores que 0, ou seja, x negativo. Então, é esse intervalo entre menos meio e 0. Portanto, o conjunto de solução x pertencente aos reais, tal que menos meio menor que x e x menor que 0. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.